Olá, meu aluno querido, tudo bem com você? Hoje eu quero explicar a diferença entre voz ativa e voz passiva. Esse é um conceito importante para a gramática e quando nós estudamos isso, existem muitas implicações a respeito dessas vozes. A questão de voz de um verbo nada tem a ver com a análise sintática. A questão de voz de um verbo é uma análise de atitude que nós fazemos em relação a quem participa das ações, seja como quem pratica uma ação, seja como quem é afetado pela ação. Eu vou explicar para você a diferença entre uma voz ativa e uma voz passiva. Um verbo na voz ativa vai indicar que alguém pratica uma ação sobre outrem ou sobre alguma coisa. Por exemplo, Pedrinho quebrou o carro. Pedrinho age sobre o carro. E essa ação é a ação de quebrar. Então, quando eu falo Pedrinho quebrou o carro, Pedrinho é o que a gente vai chamar de sujeito agente. Ele está praticando a ação de quebrar sobre o carro, que é o afetado. Se você analisar a estrutura da frase, eu estou chamando a atenção para quem praticou a ação. Tanto é que nós podemos falar Pedrinho quebrou o carro, certo? Eu chamo a atenção para o sujeito agente. Numa voz passiva, a manobra é exatamente o contrário. Eu quero chamar a atenção para quem recebeu a ação. Eu quero chamar a atenção para o que nós vamos entender como o paciente, o afetado. Então veja, o carro foi quebrado por Pedrinho. Quem é que está na posição inicial da frase? O carro. Estou chamando a atenção para ele. E agora veja como está a estrutura do verbo. Foi quebrado. Essa estrutura do verbo indica que o sujeito dessa frase, o carro, não é agente, ele não pratica a ação. Ele é um sujeito paciente, ele recebe essa ação. Então, quando eu digo o carro foi quebrado por Pedrinho, nós temos aí aquilo que se chama voz passiva. A diferença, então, entre voz passiva e voz ativa é, em uma delas, na ativa, o sujeito age. Na outra, na passiva, o sujeito recebe a ação. Curtiu essa dica? Então deixe o seu like, o seu comentário e faça sua inscrição no canal para sempre receber novas dicas de língua portuguesa. Um grande abraço!